Olha, o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, é sem dúvida um dos projetos de saúde pública mais gigantescos e ambiciosos do mundo. A gente está falando de garantir acesso universal para centenas de milhões de pessoas. Mas a grande pergunta é: como é que se planeja uma coisa desse tamanho? Como isso realmente funciona na prática, no dia a dia? Pois é exatamente nisso que vamos mergulhar agora. Para a gente ter uma ideia da escala, o ponto de partida é este número. O Brasil é um país com dimensões de continente, com mais de 5.500 municípios. E cada um deles tem suas próprias necessidades de saúde, suas realidades sociais, suas capacidades, é uma diversidade imensa. Então, a questão que fica é essa, né? Como é possível ter um sistema único, unificado, num território tão gigante e tão diferente de ponta a ponta? A resposta está em um grande projeto de planejamento, algo desenhado nos mínimos detalhes. E é justamente esse projeto que a gente vai desvendar nesta análise. E aqui está o nosso roteiro. Vamos começar entendendo o tamanho do problema, para depois ver como ele é resolvido com um modelo cooperativo, os princípios que guiam tudo, as ferramentas usadas e, no final, como isso chega lá na ponta, na região onde as pessoas vivem. Ok, primeiro ponto, o desafio federal. A raiz de toda a complexidade começa na própria estrutura política do Brasil, na forma como o poder é dividido no país. O Brasil, como a gente sabe, é uma federação. E o que isso significa na prática? Que existe uma tensão natural. De um lado, a necessidade de ter um sistema de saúde nacional, com as mesmas regras para todo mundo. Do outro, a autonomia que os estados e os municípios têm. O grande truque, o pulo do gato, é transformar essa tensão em cooperação. E essa tabela mostra bem como essa divisão de trabalho acontece. A União, lá em Brasília, define a estratégia nacional. Os estados funcionam como uma ponte, coordenando as políticas em nível regional. E os municípios? Bom, eles estão na linha de frente, entregando o cuidado direto para a população. É uma teia super complexa de cooperação, onde cada um tem seu papel bem definido, mas as responsabilidades são sempre compartilhadas. Certo. Mas como essa cooperação toda acontece de verdade? A solução que o SUS encontrou para esse desafio do federalismo é um modelo de governança muito bem estruturado, pensado justamente para a negociação e para o acordo entre as partes. Essa estrutura se apoia em 3 pilares. O primeiro é o núcleo do governo, Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais. O segundo pilar é fundamental. São as arenas de negociação, os lugares onde esses gestores sentam para conversar e decidir juntos. E o terceiro, que dá a base para tudo, é o controle social, que é o jeito de garantir que a sociedade participe das decisões através dos conselhos e das conferências de saúde. Então, o ponto central é este. Essas comissões são o verdadeiro coração do planejamento do SUS. É ali que o grande projeto é desenhado a várias mãos, garantindo que a realidade de um pequeno município do interior tenha o mesmo peso nas decisões nacionais. É o pacto acontecendo. E para garantir que esse planejamento funcione de forma coerente no país inteiro, ele não é feito de qualquer jeito, não. Existe um conjunto de regras, de princípios fundamentais que estão na lei e que precisam ser seguidos em cada decisão. Aqui estão os 7 princípios. Todos são muito importantes, mas vale a pena a gente focar no quinto, ascendente e integrado. Esse aqui, gente, é a alma do sistema. Sabe por quê? Porque ele garante que o planejamento não seja algo imposto de cima para baixo. Pelo contrário, a construção começa lá na base, a partir da realidade e das necessidades de cada município e vai subindo. Muito bem, já vimos a estrutura, os desafios, os princípios, mas como é que isso tudo vira um documento, algo concreto? Agora vamos falar das ferramentas dos 3 documentos que formam o ciclo de planejamento oficial do SUS. O primeiro é o Plano de Saúde. Dá para pensar nele como o grande projeto arquitetônico. É a visão de longo prazo para um ciclo de 4 anos, que diz, ok, nos próximos 4 anos é para lá que nós vamos. Depois vem a Programação Anual de Saúde, a famosa PAS. Se o Plano de Saúde é o projeto, a PAS é o cronograma da obra. Ela detalha o que vai ser feito a cada ano, quanto vai custar, de onde vem o dinheiro, tudo para garantir que os objetivos daquele plano maior sejam alcançados. E para fechar o ciclo, temos o relatório de gestão. Essa é a vistoria final da obra. É o momento de prestar contas, de mostrar o que foi feito, se as metas foram batidas e, o mais importante, usar esses dados para aprender e ajustar o planejamento para o ano seguinte. É a ferramenta da transparência e da melhoria contínua. Agora vamos trazer toda essa conversa para o mundo real, para perto da vida das pessoas.
como esse sistema todo, que parece tão complexo, aterrissa e funciona no nível local. A peça-chave aqui é a chamada região de saúde. O planejamento do SUS não é feito de forma isolada, município por município. As cidades vizinhas se agrupam em regiões para planejar e executar os serviços juntas. É o bloco de construção fundamental, onde a cooperação vira realidade. E esse é o ciclo na prática lá na região. Primeiro, se analisa a situação, depois se define metas em conjunto, se detalham as ações e tudo isso é formalizado num contrato chamado COAP. E claro, no final, se monitora tudo com os relatórios. Isso mostra perfeitamente como as grandes metas nacionais são adaptadas para funcionar na realidade local. Essa citação, que vem do próprio manual do Ministério da Saúde, resume tudo. O sucesso de todo esse grande projeto depende, no fim das contas, da capacidade de cooperação e de integração lá na ponta, dentro de cada uma das regiões de saúde. No final das contas, esse projeto imenso, super complexo, tem um único objetivo: transformar o direito à saúde, que está na Constituição, em realidade para cada cidadão. E isso nos deixa com a pergunta final, uma reflexão para todo mundo. Essa estrutura toda, esse planejamento todo, está de fato se traduzindo em uma saúde melhor nas nossas comunidades?